é preciso fazer essa retomada da fragilidade democrática e a pretensão de grupos que se coloquem na condição de salvadores dos conflitos sociais, que intermediam de forma até um tanto paternalista a capacidade de o cidadão comum promover ele próprias escolhas. O grande desafio para uma democracia tão frágil, na origem dos nossos impasses, é exatamente não desvendarmos que ela só se torna substantiva, essa democracia só se torna real, se a gente conseguir impactar o orçamento em todas as suas concepções. Não é possível prometermos uma Constituição cidadã e não vermos a proteção de custeio suficiente para os direitos fundamentais no próprio orçamento. Não basta afirmar a existência do direito, é preciso resguardar no orçamento que haja um amparo adequado para eles. Até porque sem dinheiro não se realizam direitos. Existe uma forma hoje clara de ordenar as prioridades no orçamento brasileiro para reproduzir e manter a desigualdade. O Brasil vive uma espécie de orçamento de castas, onde a gente protege de forma muito clara as opções de tributação regressiva, nós permitimos que haja renúncias fiscais praticamente perenes, a gente permite uma sonegação premiada com refis a cada 6 meses. Nós premiamos a burla a um pacto social de arcar com os custos do Estado. E a gente tem ainda esse modelo de tributação indireta, incidente primordialmente sobre o consumo e a produção, que fragiliza muito a capacidade de a gente enfrentar a desigualdade real. O Piketty, ele faz um diagnóstico contundente. Ao longo dos séculos de dados que ele analisa, do imposto de renda, da análise da propriedade da renda, Piketty diz: somente as guerras e as convulsões sociais reduziram a trajetória de concentração e de desigualdade majorada em todo o mundo. Somente guerras e convulsões sociais. Então, de uma certa forma, a pandemia, neste momento, é uma convulsão social que permite quebrar essa naturalização da desigualdade cada vez maior. Me incomoda muito o silêncio dos que se supõem bons, né? Como Martin Luther King dizia. Este é um momento em que a gente precisa de resiliência constitucional. Afirmar a perda da eficácia, a perda da efetividade da Constituição de 88, é apoiar quem luta tanto por desconstruí-la. Quando me dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu sempre digo, existe orçamento legítimo fora da Constituição? Eu sempre devolvo perguntando o que é conteúdo e o que é continente. O que tem que conter o quê? Né? Qual é a dimensão mais larga da civilidade? É a Constituição. Por isso eu não aceito a tese de que a Constituição está no ocaso. Nós temos de defendê-la, nós temos de fazer a antítese, nós temos de fazer, inclusive, um contraponto vigoroso em prol desse momento de alvorada que se apresenta agora. A pandemia prova a necessidade do Estado. A pandemia prova a força do SUS. A pandemia prova a necessidade de serviços públicos cada vez mais bem definidos, planejados, executados conforme aquilo que foi pactuado com a sociedade. O fato de que nós não conseguimos ordenar legitimamente prioridades no orçamento não significa que é a falha da Constituição. A falha de um processo orçamentário muito suscetível a capturas patrimonialistas de curto prazo eleitoral. Quem sustenta que o Estado é ineficiente, quem sustenta que haveria necessidade de o Estado ser reduzido ao mínimo, é porque quer explorar nichos de mercado de forma lucrativa, ainda que isso custe a reprodução ainda mais assintosa da desigualdade. A razão de o Estado estar, por exemplo, na atenção primária à saúde, garantindo cobertura vacinal ampla, é porque o mercado não oferta com essas condições. O mercado exclui, o mercado não respeita essa dimensão de acesso universal, ele não consegue oferecer um trato equitativo. Essa lógica de fura-fila da vacina talvez seja a expressão mais clara de por que não dá para abrir mão do Estado. Nós temos aí valores constitucionais insubstituíveis e que só o Estado os resguarda. A preservação ambiental, a universalidade de acesso do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e pensar que o mercado organize isso com a escala capaz de pegar 50 milhões de crianças e jovens,
a um custo módico, efetivamente é inviável. Se estou aqui hoje, na qualidade de membro do Ministério Público de Contas, com doutorado, com capacidade de análise complexa da realidade, a partir de uma origem tão humilde, foi porque o Estado deu certo. A realidade constitucional que vivenciei ao longo da minha experiência de vida, dos 33 anos da Constituição de 88, é uma realidade emancipatória. Mas hoje, quem cresce nessa realidade tão desigual, tão díspare, a lógica de cada um por si, Deus por todos, a lógica do salve-se quem puder, da meritocracia equivocada que não pressupõe condições iguais de partida, é uma lógica, inclusive, de a pessoa se afirmar minimamente na sobrevivência. Ao invés da salvação ser uma construção coletiva a partir de um acordo constitucional e de defesa de direitos, a salvação pós-morte é essa, em que as pessoas apenas acreditam no curtíssimo raio da sua ação individual. E quando abre o debate do cidadão comum, daquele cidadão desempregado, precarizado, motorista de Uber, né? As pessoas que procuram igrejas neopentecostais para ter sentido da vida, eles vão achar que a Constituição não faz sentido, não tem essa realidade emancipadora que para mim fez tanto sentido. Ainda que a democracia seja suscetível a movimentos pendulares de mais presença do Estado, por vezes, depois menor presença do Estado, né, maior participação do mercado, esses movimentos pendulares têm limites. É claro que a agenda política vai tensionar aos extremos, mas a Constituição ela tem cláusulas pétreas exatamente para sobreviver a esse canto da sereia de que a gente poderia abrir mão de direitos fundamentais, de conteúdos substantivos, da razão de ser do nosso pacto civilizatório. Né? Nós temos aí conteúdos indisponíveis ao movimento contingente das ondas democráticas. A gente se limita, não deixando que as democracias contingentes, as maiorias contingentes, deliberem sobre esse núcleo pétreo da Constituição, exatamente para preservar a própria sobrevivência da democracia num sentido substantivo. Democracia não é só o trato formal de eleições a cada 2 anos. A democracia ela tem compromissos civilizatórios nucleares indisponíveis. Por isso, a democracia pressupõe uma perspectiva de diálogo necessária com a República, o debate republicano, que será a democracia brasileira, o que nós, sociedade, quisermos. Eu defendo com os meus alunos, eu defendo a cada vez que a gente se sinta corresponsável pelo orçamento, corresponsável pela defesa da Constituição. O futuro melhor somos o que ousarmos fazer.